Você já sentiu que Deus parece distante, mas ao mesmo tempo algo dentro de você está mudando? Como se existisse um processo acontecendo, mesmo no silêncio. Talvez hoje você esteja cansado, confuso, sem entender o motivo de certas fases da sua vida. E mesmo assim, alguma coisa continua sustentando você. Esse vídeo é para você, porque existem sinais silenciosos de que Deus continua trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber claramente. Muita gente pensa que Deus só está agindo quando tudo melhora rapidamente. Mas na Bíblia, os maiores processos aconteceram em silêncio. José não percebeu imediatamente, Davi também não, e Jó muito menos. Mas olhando depois, todos conseguiram enxergar sinais claros de que Deus nunca tinha abandonado o processo deles. E hoje, eu quero mostrar 7 sinais que podem revelar que Deus ainda está trabalhando profundamente na sua vida, mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando você ainda não entende o motivo de certas dores, mesmo quando o céu parece silencioso. Existem fases em que a pessoa começa a duvidar de tudo, da própria força, do futuro e até da presença de Deus. Porque quando os processos demoram, o coração fica cansado. Talvez você esteja vivendo isso agora, orando, mas sem respostas rápidas, tentando continuar firme, mas emocionalmente desgastado. E o mais difícil é que muitas mudanças espirituais acontecem primeiro no invisível. José viveu exatamente isso. Antes do propósito aparecer, veio o silêncio, a prisão, o esquecimento. Imagine quantas vezes ele poderia pensar: Deus me abandonou. Mas enquanto José sofria, Deus já estava moldando algo dentro dele. E talvez isso também esteja acontecendo com você, porque Deus nem sempre trabalha primeiro ao redor da pessoa. Muitas vezes, Ele começa trabalhando dentro dela. E agora preste atenção, porque os próximos sinais podem revelar algo muito importante sobre sua vida hoje. Sinal número 1. Você começou a enxergar coisas que antes ignorava completamente. Sinal número 2. Certas pessoas e ambientes já não fazem mais sentido para você. Sinal número 3. Mesmo cansado, você ainda sente vontade de buscar Deus. E isso é mais profundo do que parece. Porque quando Deus começa a agir, muitas mudanças acontecem silenciosamente, antes mesmo dos resultados aparecerem. Agora, escute esse versículo com calma. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha essa expressão. Todas as coisas, não apenas os dias bons, não apenas os momentos fáceis. Todas as coisas, até processos difíceis, silêncios, esperas, mudanças inesperadas. Agora observe outra palavra importante: cooperam. Isso significa que Deus consegue usar até fases confusas para construir algo maior no futuro, mesmo quando você ainda não entende completamente. José não entendia o processo dele enquanto sofria, mas depois percebeu que Deus estava organizando caminhos invisíveis o tempo inteiro. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Agora, continue prestando atenção nos sinais. Sinal número 4. Você começou a perder o interesse por coisas que antes dominavam sua mente completamente. Sinal número 5. Mesmo durante dias difíceis, Deus continua enviando pequenos sinais de cuidado. Uma palavra certa, uma oração inesperada, uma força que aparece sem explicação. E agora o sinal número 6. Você percebe que certas dores estão amadurecendo sua fé, em vez de destruir completamente sua esperança. Olha como isso é profundo. Porque quando Deus trabalha na vida de alguém, nem sempre Ele remove imediatamente todos os problemas. Às vezes, Ele fortalece primeiro o coração da pessoa, enquanto o processo ainda continua.
Então, o que fazer quando você sente que Deus está trabalhando silenciosamente? Primeiro, pare de julgar sua vida apenas pelo momento atual. Muita gente pensa que Deus só está agindo quando tudo melhora rapidamente, mas vários processos espirituais começam invisíveis. Uma mudança de mentalidade, uma consciência diferente, uma fé mais madura. E isso normalmente acontece antes das mudanças externas aparecerem. Segundo, aprenda a perceber os pequenos sinais de cuidado de Deus. Às vezes, a pessoa espera algo gigantesco e ignora pequenas respostas diárias, uma força inesperada, um livramento silencioso, uma paz que surge no meio do caos. Esses detalhes também revelam presença de Deus. Terceiro, continue caminhando, mesmo sem entender tudo agora, porque alguns processos só fazem sentido depois. Isaías 55:8 diz: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos." Olha como isso traz profundidade. Deus enxerga caminhos inteiros. Nós enxergamos apenas partes pequenas do processo. E antes de terminar, existe ainda o sinal número 7. Você continua de pé, mesmo depois de tudo que tentou te derrubar. Pense nisso. Talvez você tenha chorado, se cansado, pensado em desistir, mas ainda está aqui, ainda buscando, ainda tentando continuar. E talvez isso já seja um dos maiores sinais de que Deus continua sustentando sua vida silenciosamente. Agora eu quero fazer uma oração com você. Enquanto você ouve, respire mais devagar e tente aquietar sua mente por alguns instantes. Senhor, às vezes eu não consigo perceber claramente o que o Senhor está fazendo na minha vida. Existem momentos silenciosos, processos difíceis e fases que parecem confusas demais para entender. Mas hoje, eu quero confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando meus olhos ainda não conseguem enxergar tudo. Obrigado pelos sinais silenciosos da Tua presença, pelas mudanças que estão acontecendo dentro de mim, pelos livramentos que eu nem percebi e pela força que apareceu, mesmo nos dias mais difíceis. Quando minha mente criar dúvidas, me ajuda a lembrar que o Senhor nunca abandona aqueles que te buscam. Quando eu me sentir cansado emocionalmente, renova minhas forças. E quando eu não entender os processos da minha vida, me ajuda a confiar mais nos teus caminhos do que nas minhas próprias limitações. Obrigado, porque até os momentos difíceis podem estar cooperando para algo maior que ainda não consigo enxergar completamente. Obrigado, porque mesmo no silêncio, o Senhor continua moldando o meu coração. Cuida agora de cada pessoa ouvindo essa oração. Traz paz para quem está confuso, esperança para quem está desanimado e força para quem sente que está carregando peso demais sozinho. Que essa pessoa consiga perceber os sinais silenciosos da Tua presença na vida dela. Amém. E antes de sair desse vídeo, lembre disso: nem todo processo espiritual faz barulho. Às vezes, Deus está trabalhando mais profundamente justamente nos momentos em que você acha que nada está acontecendo.